É importante ter não só o inventário, mas o processo dentro da sua empresa de uma forma clara de como mantê-lo. Muitas vezes a gente faz um ativo, faz um esforço para atualizar, mas não tem um processo que mantém. Então, esse processo é tão importante como ter o inventário. Vamos mostrar então essa planilha que está disponível no Kit. Estou esperando um pouquinho para aparecer na tela de vocês. Então, assim, a planilha de inventário, que é uma planilha inicial, ela é dividida em três partes: o cadastro de usuários, centro de custo e dispositivo. No cadastro de usuário, a ideia é você ter todas as pessoas da sua empresa no sistema ou na planilha. Então você começa tendo o nome completo da pessoa, o e-mail, e aqui uma observação importante: é sempre bom você adotar qual que seria o campo-chave que identifica o usuário de forma única no sistema, ou na planilha, ou como você vai identificá-lo. Aqui nós estamos usando o campo de e-mail, então o e-mail é que vai identificar o usuário para a gente. Podia ser a matrícula. Você também tem o campo, o e-mail do superior. Isso é importante para você poder fornecer para os gestores como estão os gastos dos seus subordinados para ele tomar alguma ação em relação à diminuição de custo. Você tem que ter o cargo, o login e a senha. Esses campos são importantes quando você for transferir esse controle para um sistema. A Navita fornece vários deles, e por isso vocês podem navegar no site da Navita para conhecer os nossos produtos, mas essa informação está aqui exatamente para isso, para a gente poder jogar isso para um sistema. O grupo a qual pertence esse usuário, pensando novamente no sistema, departamento, o centro de custo, e, e essa última coluna é uma coluna de controle. A ideia aqui é ele já fazer identificar alguns erros de preenchimento. Por exemplo, o nome do usuário é obrigatório. Então, essa linha não tem o nome do usuário preenchido, então ele já indica esse problema. Então, essa coluna ele já traz algumas observações no preenchimento da planilha. Vamos passar agora para a aba de centro de custo. O centro de custo é importante na empresa, né, para você poder alocar corretamente os custos e distribuir, gerar os rateios adequados. Então aqui o cadastro de centro de custo, normalmente você tem uma sigla do centro de custo, uma descrição, o nome, quem é o gestor do centro de custo, pensando novamente no sistema, você poder liberar um acesso para um gestor para identificar, para analisar os gastos daquele centro de custo, o grupo a qual pertence aquele centro de custo, diretoria, gerente. E a mesma coisa que temos na planilha de usuário, você também tem uma coluna onde ele faz algumas análises do preenchimento. Então, por exemplo, o centro de custo deve ter e-mail de gestor para administrá-lo. Então, nesse caso, ele já indica essa falta desse centro de custo. Então, essa coluna ele faz essas análises. Por último, e não mais importante, né, é o cadastro de dispositivos. São as linhas, ramais, links e dados. Então, aqui a nossa sugestão de planilha é você ter nas duas primeiras colunas o usuário ou o centro de custo a qual pertence essa linha. Então, nesse caso, é uma linha, por exemplo, compartilhada num centro de custo. Então, não tem um usuário direto, mas tem um centro de custo. Ou um usuário que é dono daquela linha. Você tem uma coluna de linha, onde você vai colocar o número da linha ou o número do ramal, enfim, o que identifica aquele dispositivo. No caso de linha móvel, você tem também o número de SIM card. A operadora, qual o período que essa linha está ou esteve com esse determinado usuário. Isso é importante, principalmente para as linhas móveis, onde você tem uma mobilidade, né? Você muda bastante de usuário, então você tem esse controle, que é a vigência dessa linha com esse usuário. Você tem aí informações sobre a linha, qual fabricante, na verdade do aparelho, o fabricante, o modelo, o e-mail, que é o que identifica o aparelho,
qual a ferramenta de MDM que essa linha está usando, né? Você tem alguns fabricantes de fornecedores de MDM, caso tenha, o sistema operacional que está utilizando. Algumas empresas hoje já estão usando o aparelho pessoal no ambiente corporativo, então aqui você já pode identificar essa utilização através dessa coluna, que é a propriedade, se ele é um aparelho particular ou corporativo. Nesse caso, a linha é da empresa, o aparelho é do colaborador, do funcionário. Por fim, o tipo do aparelho, se é um smartphone, um celular, um modem, um tablet. E a última coluna é o de controle. Também ele indica, por exemplo, essa linha foi colocada para um usuário que não está cadastrado na planilha. Ele também faz essa indicação. Bem, pessoal, estou vendo aqui um pouco as perguntas. Alguém já perguntou qual o nome do apresentador. Meu nome é Maurício Yamamura, diretor aqui da área de serviços da empresa. Tem mais uma pergunta aqui que eu achei interessante, né? E quando a mesma linha possui mais de um centro de custo, ou seja, rateio. Bem, linha móvel, o que você pode fazer é ter vigência. Como indiquei na planilha, você pode ter a data, um período onde essa linha esteve, por exemplo, os 10 primeiros dias esteve no centro de custo, nos outros 10 dias num outro centro de custo. Essa é uma forma de você controlar. Se for, por exemplo, um link de dados, aí você tem que fazer um rateio. Normalmente você tem lá rateios proporcionais. O custo do link de dados ele é fixo, você tem um valor R$ 1.000, e você aloca 20% de custo A, 30% para o B e 50% para o C. Então você também consegue fazer esse tipo de rateio. Questão de horário, aqui está me perguntando também, se for por turno, precisaria colocar horário, então? Por turno, eu entendo que assim, a preocupação aqui é mais questão de ramal. Se for questão de ramal, existe algumas técnicas para você fazer esse controle, esse rateio. Uma delas é utilizar, por exemplo, senha no Central PBX. Então você dá uma senha para uma certa pessoa. Então é o mesmo ramal compartilhado por várias pessoas. Você pode fazer esse rateio por senha. Existem centrais que existe código contábil. Quando você fizer uma ligação, você identifica para qual centro de custo tem que ser cobrado. Para celular já é mais complicado você ter esse controle, né? Então, por horário já não recomendo esse tipo de utilização. Bem, dando sequência aqui, passando um pouquinho, essa é a planilha de inventário, está disponível no site para vocês já começarem a utilizar. No site, ele está na área de biblioteca. O próximo item aqui da sequência aqui do nosso manual seria os planos tarifários. Nós vamos encontrar a planilha de planos tarifários. Esse documento ele serve como base para as auditorias, com o mesmo parâmetro que as operadoras utilizam para cobrar as ligações. Então a ideia é você ter nessa planilha como a operadora, quais são as informações necessárias para você cobrar uma ligação. Então, essa planilha ela serve tanto para uma operadora de telefonia fixa como uma operadora de telefonia móvel. Então, você tem o cliente, localidade, isso é importante para saber a origem, porque isso acaba impactando nos impostos, dependendo do estado. O nome do plano, normalmente as operadoras têm um nome, esses planos. Quando que essas tarifas possam ser vigentes, as vigências da tarifa. Se as tarifas já contêm impostos ou não, né? Porque depende do estado, os impostos alteram. E aqui são os diversos tipos de ligações. Tá? Então você tem planos onde você ainda cobra para o degrau. Hoje as cobranças elas estão mais
flat, quer dizer, você tem ligação local e de DDD, você não precisa saber tanto o degrau, mas a gente mantém aqui essas informações, dependendo do plano. Se for um plano um pouco mais antigo, você vai ter que ter essa divisão. DDI, você também tem aqui embaixo a parte para telefonia móvel, né? Então aqui você, tanto para as operadoras de telefonia móvel fixa, você tem que ter essas informações, que basicamente você tem que informar quanto custa uma ligação para um celular, de um celular para um terminal fixo, de um celular para um terminal móvel dentro da mesma operadora, e um terminal móvel para outras operadoras de telefonia móvel. Então, normalmente eles têm essa separação de preços. Vamos colocar aqui nessa coluna o valor do minuto. Caso tenha valor no horário reduzido, você também vai colocar o valor do minuto. Hoje a maioria dos planos já estão flats, não tem mais essas outras informações. A gente manteve para caso você tenha um plano um pouco mais antigo. E a cadência, quer dizer, aqui você está cobrando os 30 primeiros minutos e a cada 6 segundos. Sobre aqui a planilha, eu recebi uma pergunta. Quando o contrato não especifica a cadência, existe uma cadência padrão a ser considerada? Olha, é sempre na questão, principalmente nessa questão de auditoria e contestação, é sempre importante você ter esse valor da operadora. Normalmente, a cadência de telefonia móvel é 30 mais 6, telefonia fixa é 60 mais 6. Porém, isso pode mudar. Então, qual é a recomendação? Você tem sempre ter o contrato em mãos, para saber exatamente qual que é a cadência, porque você pode gerar uma contestação e ela não ser aceita porque você está com a informação incorreta. Isso aí é muito importante, essa informação da operadora. Outra pergunta aqui que está vindo é: se as operadoras adotam as tarifas flat, qual a importância de utilização de sistema tem? É lógico, a questão de adotar uma tarifa flat simplifica a cobrança, mas não só você tem erros, né? Por exemplo, normalmente quando você muda de contrato, existe um tempo onde a operadora até acertar esse valor. Então, normalmente, logo após você muda de contrato, existem muitos erros, então você precisa auditar, mesmo sendo uma tarifa flat, que você vai precisar saber qual o valor do minuto, se está aplicando corretamente. E o sistema tem não é só para de auditoria e contestação, você tem as recomendações, análises, o controle, né? Então você tudo isso acaba contribuindo para uma redução de custos. Alô, pessoal, estão me ouvindo? Tá ok? Tá. Ok, obrigado. Acho que eu encostei aqui, o som saiu um pouquinho, mas já voltamos. Seguindo aqui no nosso manual, nós temos as vigências dos contratos. Desculpa, só voltando um pouquinho nos planos tarifários, aqui no plano você também tem que considerar os pacotes. Então você tem que também incluir aqui os pacotes de dados, os pacotes de voz, principalmente para telefonia móvel, né, que é bem individualizado. Então você tem que ter esses valores também claros para você, para poder gerar as devidas auditorias e contestações. Um outro controle importante é a vigência dos contratos. Né? Ele permite que você controle todos os serviços contratados com as operadoras, validade e tipo de renovação. Isso é importante para que você tenha visibilidade de quando o contrato está vencendo, para poder fazer a negociação, fazer um benchmark, tentar verificar se a sua tarifa está compatível com empresas do mesmo tamanho, enfim, para você ter mais um mecanismo para você poder reduzir seus custos. Então, o controle de vigência de contratos é muito importante.
A gente disponibiliza também essa planilha para vocês. Basicamente, você indicar a operadora, a razão social e o nome fantasia, o tipo de serviços que essa operadora está te oferecendo, o início da vigência do contrato, o período, o tipo de renovação, importante, se for automática, para você, antes da renovação automática, identificar se você precisa ir ao mercado, procurar novas tarifas, se você está muito acima do mercado. E algumas observações, como qual a condição para cancelar, como que você faz para renovar, enfim, algumas informações importantes. Para você depois, quando estiver no período de renovação, ter as informações em mãos. Também isso aqui ajuda bastante, né, no controle. Bem, finalmente vamos chegar nas faturas. Então, primeiro ponto, algo que muitos gestores desconhecem, é que todo cliente tem direito a solicitar às operadoras a planta de todas as linhas contratadas para cada CNPJ. Por que isso é importante? Para você ter visibilidade de todo o seu parque de telefonia, seja móvel, fixo e link de dados. Então, aqui é um grande passo para confrontar essas informações com o seu inventário e certificar que todas as linhas imputadas na fatura estão bem inventariadas e são conhecidas. Então, esse também é uma coisa que tem que ser feita de tempos em tempos, solicitar a planta para a operadora, para você verificar se não foi incluído nenhum link, nenhum tronco, nenhuma linha que você não tem conhecimento, para fazer seu controle. É mais um ponto de controle. Sobre as faturas, temos as faturas eletrônicas. Para fazer uma auditoria das faturas, é preciso tê-las em mãos, lógico. Se a sua fatura estiver disponível apenas em papel, você terá que digitar todas as inconsistências em uma planilha para comparar o valor e o serviço cobrado com o que está contratado. O melhor formato é eletrônico aberto, conhecido como FEBRABAN, ou um CSV, ou TXT. Esses formatos, nós vamos ter uma planilha que já indica esses formatos por operadora. Com esses formatos, você consegue obter as informações direto do arquivo, não é preciso fazer nenhuma digitação. O cenário ideal é você ter um sistema que processe todas as faturas e acuse as inconsistências. Mas também é possível fazer por meio de planilhas. Dependendo do tamanho do seu parque de faturas, também é algo que é possível de fazer. Conforme você aumenta aí seu parque, é quase impossível. Você vai ter que ter um sistema para fazer essas auditorias, importar para um sistema e fazê-la de forma automática. Então, a recomendação aqui é solicita ao gerente de conta o acesso ao site sistema e faça o download dos arquivos. No nosso kit, a gente disponibilizou aqui as principais, deixa eu aumentar um pouquinho, para todos enxergarem aqui. Então aqui nós temos aqui as principais operadoras, o tipo de arquivo que a operadora disponibiliza, o tipo de acesso a esse arquivo, informações de acesso, o site, ou você tem que solicitar um CD ao gerente, ou existe um programa específico que vai ter que solicitar para a operadora ela disponibilizar para você instalar aí na sua empresa. Sobre os formatos, o formato FEBRABAN é um formato que é um padrão, porém esse formato às vezes ele não traz todas as informações necessárias. Por exemplo, tráfego de dados, quantos bytes foram trafegados por um modem, por exemplo. O formato FEBRABAN não traz essas informações. Por isso que a gente acabou aqui recomendando, sempre que tiver um outro tipo de dados, por exemplo, Vivo Móvel, existe um formato chamado conta eletrônica. Esse formato ele traz mais informações, ele é mais rico. Então ele a gente consegue obter mais informações dele. O FEBRABAN, para efeito de custo, ele traz quanto cada linha gastou.
mas conforme você vai melhorando ou aumentando o nível de maturidade aí da sua operação, você vai precisar de mais informações. Aí você vai ter que partir para um formato que não seja o Febraban. Mas eles estão aí para consulta e a recomendação é: tem um arquivo eletrônico em mão, você vai ter mais informações do que simplesmente o PDF que a operadora enviar para você. Aqui, voltando um pouquinho do contrato, perguntaram, né? Fazemos contratos de 24 meses, porém gostaria de saber quanto tempo posso romper. Normalmente você tem uma multa, caso você rompa antes do prazo estipulado. E normalmente essa multa não vale a pena você é, romper antes. Então, assim, o contrato é algo que tem que ser muito bem pensado, porque depois dificilmente você vai conseguir romper sem ter um custo adicional. Alguém perguntou a planta de links, o que é isso, né? Então, eu comentei ali atrás que você pode pedir essa planta para a operadora. A planta de links é uma planilha que a operadora vai te informar. No caso de links de dados, normalmente ela informa se é um link de 10 MB, 100 MB, o tipo de link, o endereço de instalação, qual a data que foi instalado, quais os serviços que estão acoplados. Normalmente você tem, além do link de dados, você tem alguma supervisão contratada, você tem dois endereços de instalação, então você tem toda a informação ali dos seus links. É uma planilha, na verdade, que a gente chama normalmente de planta instalada. É isso. Também tem uma indicação, alguém está pedindo assim, que foi o que eu comentei, né? Existem pessoas que estão fazendo auditoria em planilha Excel, é possível, porém, conforme aumentando, fica quase. é, Você não consegue mais gerar as informações. Existem sistemas no mercado, a Navita ela fornece, no site da Navita você tem lá o Connect, que é um dos produtos lançados que faz essa função. Outra pergunta aqui: é possível que sistemas busquem esses arquivos na operadora automaticamente? É possível. A Navita, como presta serviço para algumas operadoras, a gente faz um robô. Na verdade, é um robô que emula a digitação. Né? A Navita hoje faz download de cerca de 8 mil faturas. Impossível fazer isso manualmente. Então, teve que desenvolver aqui alguns robôs para poder ter esse controle, né? Bem, vamos dando continuidade. Bem, uma vez que a gente tem a fatura, vamos entrar na parte de auditoria e contestação. Então, após encontrar as inconsistências, confrontar o valor cobrado por cada ligação e serviço com que está em contrato, é hora de abrir um chamado de contestação em sua operadora. A gente preparou um modelo de planilha para auxiliar, né? Essa planilha deve ser enviada junto com as evidências de cobranças indevidas para a operadora e abrir o chamado de contestação. Deixa eu colocar para vocês como é esse modelo de planilha. Então aqui está um resumo de como funciona essa planilha. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem. Então a ideia é, todo mês, você fornecer aqui o CNPJ da sua empresa, o número da fatura ou a conta com que vai identificar aquela fatura, que mês de referência, o valor que a operadora cobrou, valor faturado, o valor em contrato e o valor que deve ser contestado. Então, isso aqui é um resumo. O que é importante é você ter esse valor aberto. Então, você normalmente, para abrir o chamado de contestação junto à operadora, você tem que mandar uma planilha resumida, mas é importante você também ter o detalhe numa outra aba, porque isso faz com que o seu índice
de, de assertividade junto às auditorias e contestações seja maior com a operadora. Já dando uma dica, hoje algumas operadoras, quando você abre a contestação de uma fatura, mesmo mandando, eu contestei essa linha, as linhas específicas, a operadora ela acaba refaturando, fazendo a fatura, né? Então ela tem um sistema interno que é, vai refazer a operadora. E aí, como que funciona nessas operadoras? Eles colocam os valores novamente, refazem toda a fatura e mandam para você de volta. E às vezes acontece de haver um problema de digitação, por exemplo, uma tarifa que era 50 centavos vira R$ 5 e vem um valor muito acima. Então, hoje na contestação, você tem que, na resposta da operadora, reauditar essa resposta para ver se não houve algum erro na análise da operadora. Então, esse é um assunto que é bem crítico, né? Essa parte de contestação, auditoria, mas você tem que fazer, senão você vai deixar dinheiro na mesa e vai perder um pouco. Pessoal, aproveitar aqui, eu vou mandar para vocês duas perguntas que para vocês, eu gostaria que vocês respondessem. Deve aparecer aí para vocês no GoToMeeting. São duas perguntas rápidas, tá? A primeira é: sua empresa possui um programa de gestão de telefonia? Resposta sim ou não, bem rápida de responder. Deve ter aparecido na tela de vocês essa pergunta. Só peço para vocês responderem sim ou não e dar o submit, que a gente já tem para ter esse controle, para saber. Então vou esperar mais alguns momentos para a gente fechar aqui a enquete. Eu estou fechando já. E eu vou fazer uma outra pergunta agora. Em que fase está o programa? Está embrionário, no início, implantação, está ativo ou está parado? Não consigo colocar. Então também peço aí que vocês respondam aí na tela. Alguém teve uma pergunta bem interessante, né? É possível que na contestação seja encontrada erro a favor da operadora, que além de crédito eu tenho valor a pagar? Isso acontece e a prática te recomenda é que isso seja apontado, porque caso a operadora perceba isso algum tempo depois, ela pode vir a cobrar também de vocês. Então, é sempre bom fazer a auditoria tanto para mais ou para menos, né? E já resolver essa questão. Isso é pouco, infelizmente é a minoria, mas pode dar, se você não percebe, isso pode gerar um problema mais para frente. Então a gente sempre recomenda ter essa prática, né? Mesmo o valor é menor que você tem que pagar, você também entrar em contato com a operadora e já acertar, porque para evitar depois um acúmulo e vir a cobrar. Outra pergunta que vem aqui para a gente é: qual que é a melhor estratégia? Usar uma única operadora para todos os contratos ou usar várias operadoras diferentes por tipo de serviço ou centro de custo? É lógico, quando você fecha com uma operadora, você tem mais um poder de barganha. Porém, dependendo do tamanho da empresa, é uma prática você ter pelo menos um backup. Então você acaba sempre tendo uma principal,
onde você vai colocar todo o seu tráfego, aí você vai ter um volume maior e com isso você consegue ter um valor de barganha maior, quer dizer, você consegue tarifas melhores. E às vezes você tem que ter alguma operadora de backup para garantir a continuidade do serviço. Nesse caso, você vai ter um tráfego menor, tarifa maior, mas aí no caso é uma questão mais estratégia de continuidade de serviço. Mas é sempre melhor você ter uma só para você ter uma forma de reduzir os seus valores. A outra prática aqui, ó, qual a melhor prática? Pagar a conta e receber o valor contestado em crédito ou não pagar até a validação da contestação? Olha, em geral, a gente acaba pagando a fatura, contesta e pleiteia o retorno em dobro. Então, várias operadoras aceitam esse pleito, então você acaba recebendo o valor em dobro. Agora, existem situações onde a operadora ela erra um valor muito alto todos os meses. Isso acaba gerando um problema de fluxo de caixa, alocação de custos. E aí uma forma de pressionar é você abre a contestação. E uma vez aberta a contestação, você pode, antes do vencimento, você abre a contestação e não paga a fatura. A fatura fica aberta, está contestada e com isso não há pagamento de juros, porque já está em disputa, e é uma forma também de pressionar. Mas, porém, você tem que fazer essa auditoria antes do vencimento, que exige um esforço maior. Então, eu acho que assim, o pagamento, não pagar, é questão mais estratégia de quando a operadora está errando muito. Bem, vamos. Várias perguntas, vamos continuar, depois eu vou voltando para algumas, se a gente não conseguir, depois a gente tenta responder por e-mail também, tá? Que o nosso horário já vai estar estourando. Bem, voltando agora aqui para o manual, depois de você fazer a auditoria, fazer a contestação, um passo importante é controlar as contestações. Então você vai abrir um chamado, é importante você levantar todas as informações desse chamado, colocar numa planilha, que a gente está chamando de controle de contestação, protocolo, prazo de retorno. Com esse monitoramento, você poderá cobrar a operadora dos retornos, inclusive das restituições de valores aceitos como cobrança indevida. Deixa eu colocar para vocês aqui a planilha de controle. Um minutinho só. Então, assim, o que é importante é que todos tenham aqui um controle das contestações. Será que daqui a pouco, pronto, já deve ter ido para vocês a tela. Então, essa aqui é uma planilha de controle de contestações. Por que é importante esse controle? Porque você vai abrir um protocolo na operadora, você vai fazer aqui é um resumo, né, o valor da fatura, qual o mês da fatura, o vencimento total da fatura, o valor que você contestou, o valor que a operadora aceitou, e aí você tem que ter o protocolo do aceite da contestação e o valor restituído. Por quê? A operadora ela acaba devolvendo isso na fatura, normalmente, e parcelado. Então, devolve no valor de uma única vez. Então, você tem que ficar controlando essa restituição. É possível fazer essa restituição em conta corrente, só que dentro da operadora, normalmente esse é um processo que demora um pouco mais. Depende de uma aprovação. O crédito em conta ele é um pouco mais rápido o processo na operadora. O problema é que você tem que fazer esse controle para ver se aquele valor aceito realmente foi restituído pela operadora. Então, o que te recomendo é ter esse controle para depois você poder ter um resumo, que a gente fez uma tabela dinâmica, para você saber mês a mês qual o valor contestado, qual foi o valor aceito e qual foi o valor restituído. Então, aqui em junho já foi restituído 100%. Em julho, a gente tem ainda um crédito aí em torno de R$ 1.000 que temos que receber. Então, o controle de crédito também é algo importante
acompanhar. Esse material ele está no site, tanto o manual, né, esse guia, como as planilhas. Eles estão no site, está na área de biblioteca. Aqui, a gente colocou aqui um fique atento para assunto de contestação. Tá? Vale a pena vocês lerem aqui algumas informações. E caso tenham dúvida, vocês podem mandar as perguntas para contato@navita.com.br que a gente vai responder para vocês. Mas aí já tem aí algumas informações importantes sobre contestação. Aqui uma dúvida que surgiu é se tendo o sistema você não precisa dar planilha. Exatamente. A planilha aqui é uma ideia caso você não tenha um sistema. Tendo o sistema, você acaba fazendo esse controle todo. Todas as informações vão estar nos sistemas. E o que o sistema gera? Serão algumas planilhas que seria, na verdade, saída para você poder fazer o acompanhamento. Mas todas as informações normalmente ficam no sistema. Desde o inventário, as tarifas, os planos, os relatórios, controle de contestação, auditoria, enfim, tudo fica no sistema e você só vai consultando essas informações, exportando isso para uma planilha Excel para facilitar você manusear as informações. Tá, vamos aqui, continuando aqui o treinamento. Tá, uma pergunta aqui sobre a disponibilização de fatura. Quanto tempo a operadora é obrigada a disponibilizar a fatura? Normalmente a operadora disponibiliza a fatura 10 dias antes do vencimento no site e ela fica em torno de, depende da operadora, pode ficar até 6 meses disponíveis para você fazer o download da fatura. A gente está disponibilizando também uma lista com as possíveis solicitações do dia a dia, com as nomenclaturas utilizadas nas operadoras e padrões de prazo para atendimento, retorno e resolução. Então, utilizando esses termos, você conseguirá fazer exatamente o pedido que você quer, economizar tempo e prevenir o risco de solicitar algo e receber diferente ou ter a solicitação indeferida. Então, a gente também preparou uma planilha. Aqui, pronto. Daqui a pouco vai aparecer aqui para vocês. Essa planilha aqui, a ideia dela é você ter aqui um controle não, que os termos mais utilizados, informações que quando você vai pedir, por exemplo, um chip, aqui é esse segundo item, você quer alterar o número do DDD de um chip. Então você vê aqui como que você é feito, quem pode solicitar o serviço, qual o prazo de atendimento, para atendimento online, ou se for via e-mail, você também pode entrar em contato com a operadora via e-mail. Lógico, esse e-mail ele tem que ser autorizado, existe toda uma forma de você cadastrar o e-mail da sua empresa que permita fazer essas solicitações, não é qualquer e-mail, então você tem que falar com o seu gerente de conta da operadora para poder fazer esse cadastro. E as observações. Então aqui a gente deixou aqui vários serviços, quem que pode solicitar e os prazos. Tá? Então é bem interessante aqui para vocês contratarem pacotes, esse tipo de coisa. Tá, então assim, só para reforçar aqui a ideia, a Navita tem os sistemas e ela importa as planilhas, você vai cadastrar o inventário, cadastrar os planos de tarifa, plano tarifário, os pacotes, e ele vai gerar as planilhas para você fazer a contestação e auditoria. Então ele já gera a planilha num formato apropriado para dar entrada na contestação na operadora. Então facilita bastante esse processo tão importante. Isso, o sistema já faz para você. Pessoal, mais duas perguntas. Eu vou colocar na tela de vocês.
você utiliza alguma ferramenta especializada para fazer a gestão de telefonia? Sim ou não? Para a gente saber aí como que tá, como vocês estão com a gestão de vocês. Uma pergunta aqui, enquanto vocês respondem. Esses prazos de atendimento costumam estar vinculados ao contrato, correto? Sim, você pode ter para alguns tipos de serviços um SLA mais agressivo. Existem os padrões da operadora, mas você pode negociar para algum tipo de serviço um prazo mais agressivo. Mais uma pergunta aqui, é a nossa última. Sua empresa conseguiu algum resultado com gestão de telefonia? Sim, expressivos. Sim, satisfatório. Sim, pouco representativo ou não conseguiu. Já estamos terminando, falta mais um slide que o pessoal já avançou um pouquinho no nosso horário. Mais alguns segundos eu já fecho aqui a enquete e já vamos para o último slide. Tá ok, pessoal? Vamos aqui agora. Então, deixando aqui alguns temas para vocês de melhores práticas, algumas dicas de como reduzir ainda mais a sua conta. Por exemplo, um item que hoje é muito importante para as empresas, é um ofensor, é a viagem internacional, o famoso home internacional, né? O que acontece? Alguém da sua empresa vai fazer uma viagem para o exterior, não contrata o pacote e vem com uma conta de 30 mil reais, 40 mil reais, valores altíssimos. Então, o controle de home internacional é uma coisa importante. Isso precisa ser implementado aí para quem tem equipe que viaja muito para fora. Isso é um item importante. Outro item importante que a gente deixou aí é em relação à multa contratual. Por exemplo, você tinha um celular, contratou da empresa, e você vai cancelar. A pessoa foi mandada embora, você vai cancelar. Sempre peça, antes de cancelar, para a operadora, se existe alguma multa de cancelamento relacionada a essa linha. Porque às vezes essa multa pode ser alta. Então, às vezes é melhor você reutilizar essa linha para outro funcionário do que simplesmente cancelar. Então, sempre antes de cancelar, pedir para a operadora se existe multa contratual. Deixamos duas telas aí para vocês de dicas, né, sobre a gestão em si. Importante isso para vocês. Esse material vai estar disponível para vocês. Para vocês lerem com calma, avaliarem. E dúvidas, vocês sempre podem entrar em contato com a gente. Pessoal, recebi bastante perguntas aqui pelo chat, não consegui responder todas, colocar todas aqui na apresentação, mas a gente vai agora recolher, vamos respondê-las para vocês, tá? Já quero agradecer aí a paciência de vocês, estouramos um pouquinho o tempo, mas acho que é um assunto bem interessante, né? Redução de custo, como dizia aí um cliente meu, é como unha, toda hora tem que cortar. Então vale a pena aí a gente gastar esse tempo para poder aprender um pouquinho mais. Espero que tenha passado aqui um pouco da nossa experiência para vocês. Contem com a gente. Entre no nosso site, veja nossos materiais, outros webinars disponíveis. Esse webinar vai ficar também disponível para vocês. Tá ok? Nós vamos mandar inclusive o link por e-mail para vocês. Tá ok? Então eu estou me despedindo agora. Agradeço novamente. E até mais. Obrigado.